Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Como estão, amigos? Eu sou o Mauro Fernandes. Eu sou o Fábio Marques. E o Fama Filmes apresenta para vocês a terceira parte de James Bond, ou Agente 007, o maior espião do cinema. E a continuação, onde falaremos da série mais duradoura da história do cinema, né, Fábio? Sim. E é claro, com as suas missões, Sim. seus filmes, todos os intérpretes, os vilões, Sim. as belíssimas Bond Girls, Sensacional. as canções, filme a filme. Iremos falar da evolução do personagem no universo Bond. Talvez uma das frases mais famosas ditas no cinema, e desta vez com um ator que apareceu apenas uma vez na pele de 007, mas se apresentou com muita firmeza, George Lazenby. Good morning. My name's Bond. James Bond. Miss, Em 1987, o ator Timothy Dalton, que substituiu Roger Moore, estrelou o 007 Marcado para a Morte. Agora com um Bond diferente, um Bond politicamente correto. Sim. O filme saiu-se razoável nas bilheterias e Dalton, digamos assim, passou raspando na aceitação do público como o novo 007. Ainda bem. Depois de 007 Permissão para Matar, a série atravessou um período de 6 anos sem produzir nenhum filme. Na época, Fábio, houve um medo real de que a série estaria em seu final. Será? Sim, devido a vários fatores, né? Sim. O fracasso nas bilheterias, uma discussão judicial entre seus realizadores e a morte do roteirista Richard Maibon em 1991, o grande responsável por um legado de 13 episódios da série. Ainda há de se lembrar de outros grandes roteiristas que a série teve também, como Paul Dano, Roald Dahl, Tom Mankiewicz e Christopher Wood. Olha. Um espaço tão grande assim com a série paralisada só havia acontecido entre os filmes 007 contra o Homem com a Pistola de Ouro de 1974 e 007 Espião que Me Amava de 1977, que durou 3 anos. E agora a falta de opções para substituir o astro Dalton, recebido friamente pelos fãs, também serviu para atrasar a volta de Bond às telas. Nossa. Mas tudo chega a um consenso, não é Sim, verdade? claro. E ele foi substituído então por Pierce Brosnan. Dirigido por Martin Campbell e bem recebido, foi lançado em 1995 007 contra GoldenEye. Brosnan estreou ainda mais 3 produções e todas com um bom acolhimento de público e crítica. Sensacional. Em 1997, 007 O Amanhã Nunca Morre. Em 1999, 007 O Mundo Não É o Bastante. E em 2002, seu último Bond em 007 Um Novo Dia para Morrer. O filme 007 Um Novo Dia para Morrer acaba por ser motivo de comentários. Para entender qual o motivo dessa produção ter sido tão absurda assim, Fábio. Pois é. Por que deram tanta liberdade ao diretor Lita Mahori? Por que querer modernizar algo que já é tradicional? Não tem necessidade. A personagem vivida pela atriz Halle Berry também não acrescenta nada ao filme. Infelizmente. Que coisa, hein? Com a era Daniel Craig, os filmes tomaram um novo rumo, não seguindo mais à risca a fórmula antiga, e sim um formato bem diferente, ofuscando as reais origens de James Bond, e assim fugindo das marcas registradas da série, transformando os filmes de 007 em mais um simples filme de ação. 007 agora é mais humano, dizem os tabloides. O problema é que as missões de 007 e os vilões que Fleming imaginou para enfrentá-los faz com que o Bond seja mais que humano. Mas é lógico que dentro de um contexto, né, Maurinho? Lógico. É óbvio que quando Ian Fleming criou e escreveu sobre o personagem,
era uma outra época e tudo não passava de uma ficção. Com certeza. Mas foram por esses motivos que 007 se tornou o sucesso que é até hoje. E mudar os seus moldes, Maurinho, estaremos mudando a sua essência e podendo cair em um grande problema, né? Uma mudança radical na criação e nas origens do personagem. É verdade, né? É verdade. O primeiro filme de Daniel Craig, Cassino Royale, estreou em novembro de 2006 e arrecadou quase 600 milhões de dólares nas bilheterias. E com uma impecável produção e muitos elogios sobre Craig, os próximos filmes foram um sucesso atrás do outro, Maurinho. Com certeza. Maravilha, né? Em 2008, o controverso 007 Quantum of Solace. Logo depois, em 2012, a maior bilheteria de Bond, 007 Operação Skyfall. E em 2015, também muito bem nas bilheterias, por sinal, 007 contra Spectre, os dois últimos dirigidos por Sam Mendes. E tivemos agora, em outubro de 2021, o lançamento do tão aguardado quinto e último filme do ator Daniel Craig, no papel de James Bond em 007 Sem Tempo para Morrer, No Time to Die. O filme que gerou muita polêmica, mas que acaba por ser uma grande produção da série. Já fizemos aqui uma crítica sobre esse filme quando foi lançado e vocês podem estar vendo no canal. E tudo o que precisava ser dito sobre a produção de Bond 25. Agora, quem ainda não assistiu o novo filme de 007, depois de vê-lo, se quiser, discutiremos mais sobre ele aqui no canal. E assim o ator Daniel Craig despediu-se da série depois de 5 filmes e agora só podemos aguardar o próximo filme e saber quem será o novo ator a interpretar o agente 007. Agora, para os fãs de 007, algumas fascinantes curiosidades, acontecimentos e fatos que marcaram a trajetória desses mais de 50 anos das aventuras do maior espião do cinema. Claro. O ator Anthony Dawson, que interpreta o professor Dent em 007 contra o satânico Dr. No, é ele quem faz Blofeld nos filmes Moscou contra 007 e 007 contra a chantagem atômica. Só que nas sequências, Fábio, não vemos o seu rosto. Mistério, hein? O sucesso de 007 contra Goldfinger de 1964 foi tão grande que deu início ao fenômeno Bond, Sim. ou seja, a Bond mania. Da noite para o dia, todos queriam ver o filme de James Bond. Os cinemas foram obrigados a fazer sessões de madrugada para que todos pudessem assistir os filmes. Sensacional, sensacional. 100 atrizes fizeram um teste para ser Bond Girl no filme 007 contra a chantagem atômica de 1965. Entre as mais famosas tivemos nomes como Raquel Welch, que acabou optando por fazer o filme Viagem Fantástica, Faye Dunaway, que recusou o projeto, e também a atriz Julie Christie, que acabou não sendo escolhida. No filme Com 007 Só se Vive Duas Vezes, de 1967, quando foram escolher as locações no Japão, o produtor Broccoli, ao avistar uma área de vulcões inativos, teve a ideia de construir o esconderijo do vilão dentro de um vulcão. Olha só. Imediatamente uma construção de $1 milhão e com mais de 37 metros de altura e toneladas de ferro começou a ser construída em Pinewood, o estúdio de 007. Sob a supervisão do desenhista de produção da série Ken Adam. Foi o maior set de filmagens já construído para um filme até então. Brilhante ideia. Fantástico, é faraônica, né, aquele cenário, né, faraônico, né? Sim. O filme 007 Os Diamantes São Eternos, de 1971, não tinha um bom roteiro, mas foi marcante para a série e fez um grande sucesso nos cinemas de todo mundo, e esse fato deve ser o quê? A volta do eterno Sean Connery, claro, né? Como James Bond. Mas o ator John Gavin, que já tinha sido escolhido para o papel de 007 e até já assinado o contrato com a volta de Connery, foi descartado. E agora? Mas recebeu o que estava em contrato. Olha só, hein? Nem trabalhou e recebeu. Maravilha.
O ator Christopher Lee, mais conhecido como o famoso Drácula do cinema, fez o papel do vilão Francisco Scaramanga no filme 007 contra o Homem com a Pistola de Ouro de 1974. Interessante saber que o mesmo era primo de Ian Fleming, o criador de James Bond. No mesmo filme, na cena em que 007 e o xerife J.W. Pepper estão no carro que persegue Scaramanga e a única solução para terem êxito seria saltarem por uma ponte quebrada sobre um rio. Na sequência, o carro cai corretamente do outro lado sem sofrer nenhum acidente. A produção havia feito modificações do chassi do carro, Maurinho, e a cena foi espetacularmente realizada com sucesso, dando certo logo na primeira vez. Fantástico. Essa cena é maravilhosa. Adoro também. Em 1979, os produtores iriam levar às telas o filme 007 somente para os seus olhos, mas devido ao sucesso dos filmes Guerra nas Estrelas e Contatos Imediatos do Terceiro Grau, decidiram então realizar 007 contra o Foguete da Morte, pois já era hora e momento de mandar 007 para o espaço. E em 007 contra a Octopus de 1983, a carona foi nas aventuras de Indiana Jones, quando nas selvas da Índia, Bond foge de um tigre, cobras, crocodilos e aranhas. Que coisa, não? A atriz Cassandra Harris, que interpreta a Condessa Liz no filme 007 Somente para os Seus Olhos, de 1981, na época das filmagens na vida real, era esposa do ator Pierce Brosnan, que tempos depois viria a se tornar o intérprete do agente secreto James Bond. O compositor John Barry faz uma aparição numa das cenas finais do filme 007 Marcado para a Morte, de 1987, quando a personagem de Marian Dabo, que é uma violoncelista, está se apresentando em um concerto na República Tcheca e Barry aparece como o regente. Uma homenagem mais que justa para ele, né? Não, com certeza. Fantástico. Em homenagem aos 40 anos da série James Bond, no filme 007 Um Novo Dia para Morrer, há referências sobre os 19 filmes antecessores da série. Sim. Em determinada cena do filme, a atriz Halle Berry sai do mar usando um biquíni idêntico ao utilizado por Ursula Andress em 007 contra o satânico Dr. No. Sensacional. Quando Bond visita o arsenal do agente R, também vemos vários gadgets usados nos filmes anteriores. O ator Henry Cavill, por muito pouco, não ficou com o personagem de 007, o que apenas não aconteceu por ser considerado pelos produtores novo demais para o papel. Também acho, viu? No filme Cassino Royale de 2006, muitas atrizes de nome foram cotadas para ser Vesper Lynd, o par de Daniel Craig no primeiro filme como Bond. Sim. E algumas delas foram Naomi Watts, Charlize Theron, Angelina Jolie, Sienna Miller, Scarlett Johansson e muitas outras beldades. Nossa, só beldades. Verdade, fantástico. Antes do filme 007 contra a Spectre de 2015, a última vez que ouvimos falar de Blofeld ou da organização Spectre num filme Bond da série oficial foi em 007 Somente para Seus Olhos em 1981, onde Bond acaba de vez com ele, quando joga em uma chaminé. Isto foi, digamos, Fábio, assim, um arranjo que a produção encontrou para resolver a situação com Blofeld, que estava há tempos desaparecido da série. Pois é. Blofeld e a Spectre eram vítimas de um embargo jurídico, ainda aquele problema com o produtor Kevin McClure desde 007 Diamantes São Eternos, em 71. Nada mais foi falado sobre a organização ou mesmo de Blofeld. Agora, com o filme 007 contra a Spectre, a situação é outra e tudo foi resolvido e todo o assunto pode ser abordado. Que bom.
Quando Fleming colocou no papel o personagem James Bond e até passou para ele suas próprias experiências de vida, também não deixou de lado os costumes e os prazeres de um requintado bom vivant. Sim, claro. Bond, além de ter um paladar sofisticado, sempre soube o que pedir para beber. Olha só. Uma vodka martini, mas com um detalhe, batida, não mexida. Ou até uma dose de champanhe com as marcas Dom Perignon ou Bolinge RD. Que elegância, hein? É, fantástico. É o cara. Sim. O agente Q, o armeiro do serviço secreto, é o responsável por equipar James Bond, mas em sua primeira missão no cinema ele não está presente e 007 tem apenas uma bereta, que logo é substituída por uma Walther PPK. Já em Moscou contra 007, Bond recebe das mãos do agente Q a famosa maleta 007, Maurinho. Uma maleta mortal, equipada com artefatos que ajudarão muito o 007 em sua missão. Aliás, uma das cenas mais violentas da fase Connery é a briga no trem com o assassino Red Grant, onde 007 usa a maleta, Maurinho. Sensacional essa cena. Uma das cenas maravilhosas. No terceiro filme, foi a vez dos carros. Em 007 contra Goldfinger, James Bond pilota um Aston Martin DB5, que no cinema se tornaria o carro oficial de 007 com todos os gadgets necessários, como alguns deles, cortador lateral de pneus, metralhadoras dos faróis e, como disse o armeiro, que a minha menina dos olhos, o assento ejetor de passageiros. Verdade. É sensacional. As armas de 007 são mirabolantes. Em uma cena no fundo do mar, Bond tem um respirador portátil. Em outra, uma batalha aérea, ele está equipado com um girocóptero, a pequena Nelly. E no mesmo filme, ele tem até um cigarro que mata. O cigarro atira, indo mais além. Ele foge de um microjato, o Acrojet, e continua fugindo extraordinariamente quando mergulha com seu carro no mar. E o mesmo se transforma em um submarino. Fantástico, né? São as armas de Bond, né? Em 007, a Serviço Secreto de Sua Majestade e 007 Marcado para a Morte, outras versões do Aston Martin, o carro de 007, Sim. surgem em cena. E a versão antiga da época dos filmes de Connery aparece também na fase Brosnan e Craig. Olha só. Os veículos fazem parte importante das aventuras de James Bond. Sim, claro. Outras companhias automobilísticas também apostaram na série com seus modelos. Tivemos ainda Mustang, Rolls-Royce, Lotus Spirit, BMW e tantas outras, né, Fábio? Com certeza. Em 007 contra o Homem com a Pistola de Ouro, na mesma sequência em que o carro de Bond pula de uma ponte quebrada, o carro do vilão, Scaramanga, transforma-se em um carro voador. Nossa, sensacional, né? Os vilões também. No filme 007, O Espião que Me Amava, a espetacular cena com o jet ski foi a primeira vez que um jet ski aparece no cinema. Sim. E ainda no mesmo filme, a Lotus de Bond, na verdade, é um carro anfíbio. Olha. Ou seja, assim que Bond em fuga é obrigado a mergulhar com o carro na água, ele se transforma em submarino. Nossa Senhora. Fantástico. Muito bom. Valeu, amigos. Então é isto. Encerramos aqui o terceiro... James Bond, o agente 007, o maior espião do cinema. E esperamos que tenham gostado. Abraços, amigos. E não se esqueçam de visitar nossas páginas nas redes sociais. Até breve. Até lá, amigos. Até a próxima. Tchau, tchau.